O bom desses webcomunistas fazerem parte da mesma seita é que você derruba um e todos caem juntos, tipo agora. Vamos ver a análise do soviético aqui. Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Felipe Castanhari debate a Guerra da Coreia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Aqui é só comunista pedindo dinheiro. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Ontem, o Nostalgia História do Felipe Castanhari lançou um vídeo sobre a Guerra da Coreia. E aí, o vídeo ficou incrível, o vídeo ficou fantástico. É o melhor vídeo que eu vi do YouTube sobre a Guerra da Coreia. O melhor. Presta atenção, presta atenção. Eita, dá pra ver que ele parece estar bem excitado aí com esse vídeo. Júnior, é o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo. Material qualificado. Ele tá dizendo inclusive para professores usarem o vídeo em sala de aula. Que é professor, professora, recomendo muito usar em sala de aula, pré-vestibular, ensino médio, e aí a galera de sindicato, de movimento social usar informação sobre história do século XX. Ele já criticou Castanhari, agora ele não critica mais. Por que será? Extremamente qualificado. Alguém pode dizer assim, mas Jones, no passado você já criticou Castanhari. Critiquei, mas não era nada pessoal com Castanhari, era uma crítica a um conteúdo produzido que eu apontava problemas e falhas. Esse conteúdo é impecável, impecável. Passando um panaço para a União Soviética, meus amigos. Foi a maior passação de pano da história da Coreia do Norte? Claro que não. Lembra que o camarada é metodológico. O Castanhari, ele mostra de maneira irrefutável, atenção, maneira irrefutável, que a Guerra da Coreia não foi uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. E aí... Castanhari apresentou um ponto irrefutável aqui, de maneira irrefutável, que a Guerra da Coreia foi uma guerra dos Estados Unidos. Provou por A mais B a estratégia imperialista para dividir o país. Perfeito. Então o camarada provou as fontes e a metodologia do Castanhari. Vamos fazer o seguinte então? Vamos analisar quais são as fontes de qualidade do Castanhari. Eu analisei fonte por fonte no meu vídeo resposta sobre a Guerra da Coreia do Norte e eu mostro para vocês agora. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins, propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung, o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso só. A segunda fonte aqui é um dos únicos 3 estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado, não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerado uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho. Agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun, e não um artigo acadêmico. O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. Hudson publicou um monte de livros, todos independentes, sem nenhuma validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então, se Hudson é referência, é só para comunista pró-Coreia do Norte, porque no mundo acadêmico, esse Hudson não é nada. Então, usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo, esses 3 links aqui são matérias de 3 jornais. Olha o título desse aqui: Os imperialistas americanos começaram a Guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang, na Coreia do Norte. E adivinha só, essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores norte-coreano. Eu tenho que dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho?
Esse link aqui não está nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975, então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui para baixo é só link para aquele blog comunista pró-Coreia do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive, nos créditos, o Nostalgia coloca esse centro de estudos da política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é, de novo, aquela publicada pelo Departamento de Propaganda da Coreia do Norte, e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição, porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores, é a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista pró-Coreia do Norte. Vamos repetir aqui rapidinho, ó. O que o soviético disse sobre as fontes do Castanhari? Júnior, é o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo. Sabe quem é o organizador desse blog aqui? Um professor de língua russa. Metade das fontes do vídeo que o Castanhari usa são desse blog aqui, pró-Coreia do Norte. E o camarada disse que as fontes do vídeo são o quê? Confia no metodólogo. Ou seja, o expurgado não checou a fonte, nenhuma fonte. E se checou, ficou tão excitado só porque... para aquele regime norte-coreano assassino. E simplesmente disse que o vídeo é bom, porque apoia a ideologia dele. Isso é qualidade de metodologia aprovada por Stalin. Mas não esqueça que o camarada disse algo interessante sobre a fonte do Castanhari. Era uma guerra americana. O Castanhari, ele mostra de maneira irrefutável, atenção, maneira irrefutável, que a Guerra da Coreia não foi uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra a Coreia. Mas sabe quem discorda dessa afirmação do camarada? A própria fonte do Castanhari, que inclusive é uma das poucas academicamente que prestam naquele vídeo. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho aí do comunista. Ó. Mas olha que legal isso aqui. Sabe quem concorda que, na verdade, a interferência americana era fraquíssima no Sul? Um artigo citado no vídeo do Nostalgia. Uma fonte citada no vídeo contradiz escancaradamente a argumentação central que ele apresenta para justificar a invasão da Coreia. A Guerra da Coreia foi iniciada pelo Norte para libertar o Sul dos imperialistas americanos. Olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho, provando justamente o contrário. Olha aqui a partir da página 4, o professor destruindo essa propaganda comunista repetida no vídeo. A posição estratégica levou quase inevitavelmente ao apoio chinês e soviético da ofensiva norte-coreana contra a República da Coreia. A indecisão dos Estados Unidos de estabelecer e conduzir políticas estrangeiras na extrema Ásia provaria ser um outro fator crítico em criar as condições para a guerra na Coreia. Ou seja, a indecisão americana em manter a sua presença política e militar na Coreia do Sul é que facilitou toda essa movimentação norte-coreana para criar a guerra. Página 5, o professor mostra que assim que a guerra terminou e os americanos e os soviéticos assinaram o Tratado de Potsdam e concordaram com a divisão da Coreia no paralelo 38, os soviéticos correram para a Coreia em agosto, enquanto os americanos só chegaram em setembro. Vai vendo aí qual imperialista estava com mais pressa na corrida pela Coreia. Agora olha só como o mesmo artigo compara a postura soviética e americana em relação aos exércitos das suas respectivas Coreias. Enquanto os conselheiros soviéticos se concentravam em construir e treinar o exército popular novato da Coreia do Norte, os 500 homens do Grupo Consultivo Militar Coreano-Americano dedicaram seus esforços em desenvolvimento no sul de uma força policial coreana para manter a segurança interna. De acordo com John Mucho, embaixador americano na Coreia de 1949 a 1952, muito pouco foi feito no treinamento e organização de militares, um exército ou marinha. E aí, de acordo com a própria fonte que o Nostalgia usa, qual dos dois países imperialistas estavam preparando mais as suas Coreias para a briga imperialista deles? Calma que o artigo continua refutando o próprio vídeo que citou ele, mas agora vai ficar ainda mais feio. Olha aqui na página 6. Cada Coreia alegava ser o legítimo governo da Coreia e defendeu a reunificação forçada. Para tanto, a Coreia do Norte recebeu novos equipamentos e desenvolveu suas capacidades sob a tutela soviética. O exército da Coreia do Sul, no entanto, permaneceu uma força apenas no nome. Já em 1947, Washington
Washington estava procurando uma maneira de sair da Coreia. Já em 1947, 3 anos antes da guerra começar, os Estados Unidos estavam querendo meter o pé da Coreia. E tem mais, meus amigos. Era do interesse dos Estados Unidos garantir que a Coreia do Sul permanecesse incapaz de conduzir operações de combate ofensivas. Uma Coreia do Sul sem dentes seria incapaz de iniciar uma guerra com o Norte, permitindo aos Estados Unidos retirarem suas forças pacificamente. O presidente Truman, durante a Guerra da Coreia, afirmou em suas memórias que a sua decisão a favor da retirada americana da Coreia do Sul foi baseada, em parte, no seu desejo de evitar o envolvimento dos Estados Unidos em discussões políticas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E o cara ainda tem coragem de dizer que essa guerra da Coreia era uma guerra dos Estados Unidos. O Norte estava armado até os dentes. Os Estados Unidos queriam tanto uma guerra que praticamente desarmaram seu maior aliado na região. Viu como o argumentaço comunista é lógico na cabeça deles. E agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo, mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região. Reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares, Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul. Que gran finale, meus amigos! Tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul. Mas peraí, o Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano? Mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul, estavam doidos para sair e ainda deixaram um exército fraco no Sul. Então é o seguinte, ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena, B, eles não leram a própria fonte que eles citaram, ou C, todas as alternativas anteriores. Marque a opção correta nos comentários. Muito obrigado, camarada, por provar que as fontes do Castanhari são realmente confiáveis. Não dá para reduzir isso a um autoritarismo, porque na prática, depois de décadas de colonialismo, o povo consegue viver sem ser exterminado, sem ser massacrado, sem ser violentado sexualmente e sem ser escravizado. E que, partindo da história coreana em longa duração histórica, a gente está falando sim de uma conquista democrática e civilizatória, percebe? Na Coreia, o povo consegue viver sem ser massacrado, sem ser violentado. Uma revolução civilizatória. Mas engraçado, o povo estava tão satisfeito no Norte que estranhamente, eles começaram a fugir em massa para o Sul antes mesmo de começar a guerra. Não sei o que estou dizendo isso não. A própria fonte do Castanhari, que o metodólogo expurgado não checou. E o estudo que está na descrição do próprio vídeo do Nostalgia confirma essa fuga massiva de cidadãos norte-coreanos, tanto em 1948 quanto durante a guerra. O estudo diz que o número de imigrantes do norte para o sul era de 2 a 3 vezes maior do que do sul para o norte. E na página 4, o estudo confirma que houve 2 grandes ondas migratórias do norte para o sul, em 1946 e 47, no auge da tranquila ocupação soviética e durante a liderança da lenda Kim Il-sung, e a segunda em 1950 e 51 durante a guerra. Tava acontecendo alguma coisa lá no norte que a galera tava fugindo. A própria fonte deles refutando a popularidade comunista do norte. O comunismo era tão popular no norte que milhões preferiam largar tudo para fugir para os imperialistas do sul. Sabe? O povo do norte estava fugindo em massa para o sul. Olha aqui, a própria fonte do Castanhari confirmando isso. Parabéns, material top. Júnior, é o melhor. Eu nunca vi no YouTube um material tão bom sobre Guerra da Coreia como esse. Material didático, material qualificado, material atrativo.